Diálogos sobre o mundo espiritual. Hoje eu gostaria aqui de falar a respeito de colônias espirituais, e é um tema bem rico e que desperta o interesse das pessoas sobre o mundo espiritual. Bom, o que são as colônias espirituais? As colônias espirituais são moradas temporárias para os espíritos desencarnados. E muita gente se pergunta se elas são bons destinos para aqueles que estão reingressando como desencarnados sobre essas colônias. A verdade sobre as colônias espirituais é que são, sim, ótimos lugares, ainda que não sejam os mais elevados. Elas se assemelham às cidades como vemos aqui na Terra e abrigam seres com alguns graus de evolução. Bom, as colônias espirituais foram abordadas pelo espírito de André Luiz, e quem o psicografou foi Chico Xavier. E é bem interessante, porque, segundo André Luiz, nessas colônias, nesses lugares, os espíritos continuam seu progresso, estudando e se aprimorando até receberem uma nova chance de reencarnarem. Mas leva um bom tempo, tá, pessoal? Geralmente, por exemplo, se você desencarna ou desencarna e vamos para uma determinada colônia elevada, ficamos lá por muito tempo aí de 200 anos, 300 anos, para nós aqui, meros mortais aqui na Terra, que duramos mais ou menos aí uma idade de 80, 90 anos, ou um pouquinho mais. Lá é 200 anos para cima, chegando até... Tem espíritos em determinadas colônias que são até milenares. Milenares. Porque a alma, ela não tem um fim, né? A alma, ela é imortal e ela se reveste do perispírito. Como é uma colônia espiritual? As colônias espirituais são organizadas como as cidades terrenas. Por essa razão, tudo é muito parecido com o que conhecemos aqui da Terra. De acordo com André Luiz, as colônias espirituais são compostas por casas, prédios, parques, praças, hospitais, bibliotecas, etc. Então, quando você passar pelo desencarne, você vai ter tudo isso lá do outro lado. Quantas das vezes, eu já até perdi a conta, quantas das vezes eu me desdobrei espiritualmente e me vi em colônias onde tinha bibliotecas, praças, árvores. O que tem de praças no mundo astral, o que tem de ruas, sabe, asfaltadas, com graminhas assim do lado, assim, tipo um jardim, coisa mais linda. Que tanto que alguns espíritos que eu tive, conversando pessoalmente, tocando, ouvindo, vendo-os, eles me falaram que não queriam sair dali. Igual uma moça faz tempo, ela falou pra mim, eu vou ter que reencarnar na Terra, voltar pra Terra, só que ela aceitou. E lá a colônia era linda, e justamente seus familiares estavam todos lá. Sempre vem falando. O que vem ocorrendo muito no mundo espiritual são agrupamentos de famílias. Desencarnou o titio, a titia, mamãe, papai, irmão, irmã, sobrinho, tia, vovó. Quer dizer, vão se agrupando lá e vai formando uma família, um casarão enorme lá, e ficam todos lá. Todos se lembram de tudo. E não querem reencarnar. Alguns não aceitam a reencarnação, outros aceitam. Lembrando que a reencarnação ela é de uma alta priori para a nossa evolução espiritual. Reencarnar faz o espírito
adiantar mais o seu progresso na senda espiritual. É muito importante a reencarnação. É um estágio evolutivo na senda das escalas espirituais. E nessas cidades espirituais temos o aeróbus, que é um micro-ônibus de transporte para os desencarnados. E na maior parte das cidades espirituais temos esse micro-ônibus, conhecido como aeróbus. Fantástico ele. Então a gente vai entendendo esse processo. Aí se fala, né? Onde fica o mundo espiritual? Nós costumamos dizer que há dois mundos, o físico e o espiritual. O físico, evidentemente, é onde vivemos nós, os encarnados aqui na Terra. O espiritual, por sua vez, não tem um território determinado. Isto é, está por toda parte. E em nossa volta, interligado pelos nossos pensamentos. Além disso, o mundo espiritual é dividido em 7 esferas, turminha. Segundo o Mário Frigeri, no livro As 7 Esferas da Terra, olha só, 7 esferas da Terra. Essas esferas, ou dimensões como também são chamadas, se localizam abaixo e acima da Terra. Olha só, pessoal, é um mundo, é um universo de faixas vibratórias aqui, dentro e fora do nosso planeta. Cada uma delas tem a característica distintas de acordo com a faixa que vibram. Por exemplo, temos o abismo. É o lugar menos elevado, cuja morada é dos espíritos que sofrem ao extremo. Olha só. Tem mais uma, trevas, abrigos a espíritos que sofrem, mas não tanto quanto os moradores do abismo. Então ali é menos doloroso ainda, né? Essa segunda. Crosta terrestre é o planeta em que nós vivemos, ou seja, onde estão os encarnados, eu e você. A umbral é onde habitam os espíritos que carregam fardos nas regiões umbralinas. Também ficam a colônia espiritual, ou seja, existem colônias espirituais ali, coladinha com o umbral. Por quê? Para fazer resgate dos espíritos ali, que estão se arrependendo do que fizeram em terra, estão ali e, pela caridade, pela lei do perdão, eles são recolhidos para outras dimensões, para as próprias colônias que a gente passou aqui para vocês. E é isso, né? Mas um ambiente separado, né? Por exemplo, tem um umbral aqui e tem uma colônia espiritual. E o que é interessante em determinadas colônias espirituais, olha só, os espíritos superiores em processo de finalização depurativa, lá eles praticamente eles estão localizados em colônias bem afáveis e colônias bem elevadas. Por exemplo, temos a colônia onde tem arte, cultura e ciência. É onde estão os espíritos que estão passando pela depuração energética densa ali. Então, eles estão mais agregados à arte, à cultura e à ciência. Bom, os espíritos com alto grau de evolução e que não têm mais ligação com a Terra, olha só, são aqueles que têm um amor fraterno universal. Então esses já estão praticamente desligados da Terra. O amor fraterno. Bom, e temos a região onde ficam entidades espirituais divinizadas com Jesus Cristo. Nossa, esses já estão num alto grau evolutivo que já estão totalmente desligados espiritualmente, não é nem materialmente, já espiritualmente da Terra. Então é isso, pessoal, né? Diálogos sobre o mundo espiritual.